Muito bem, amigos, falamos da lição número 12, a parte de segunda-feira, que fala sobre para que eu te conheça. Moisés era um profeta diferenciado. Ele realmente assim tinha um crescimento diferente dos outros profetas. O Senhor via Moisés como um servo perfeito, alguém que se preocupava em estar diante de Deus de maneira plena. E ele então fazia questão de estar lidando com o acampamento, com as pessoas, porque ele gostava daquilo que ele fazia, tá? E Moisés, logicamente, não tinha um apoio total. Moisés tinha a oposição de algumas pessoas que não gostavam da direção dele, ou seja, de como ele comandava o acampamento. Mas Deus gostava. E Deus, então, solicitava que Moisés estivesse sempre na sua presença para que eles pudessem conversar e fazer uma pequena comissão. E ali, então, Deus delineava os planos dele para Moisés. Foi assim que Deus deu para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos e as medidas do santuário, com todos os móveis, os modelos e as medidas certinho. Moisés executou isso, tá? Por isso, a gente tem que pensar, Moisés, ele não foi uma pessoa paparicada por Deus, não. Moisés era obediente. Inclusive, o pregador Charles Haddon Spurgeon, um dos grandes pregadores da Inglaterra, ele, antes de morrer, ele disse o seguinte: olha, há 70 anos atrás o Senhor Deus me convocou para servi-lo, e sem eu ter uma personalidade de pregador, mas Deus, ele me capacitou, ele me transformou, ele mudou minha personalidade, meu caráter, através da sua graça. Eu me tornei um pregador, porque quando Deus nos chama, ele também nos capacita, ele nos dá condições de fazer a sua obra, porque ele que eu gosto de coisas perfeitas. Então, se você hoje ouvir, ei meu filho, venha cá, responda: Senhor, eis-me aqui. Ele vai te usar para o bem da humanidade, para a salvação de muitas almas. Pergunta número 2. O que Moisés pediu a Deus de forma tão solene? E por que ele implorou para que a presença de Deus fosse com o povo na caminhada no deserto? Êxodo capítulo 33 diz o seguinte, a partir do verso 12, e Moisés disse ao Senhor: eis que o Senhor me dizes, fazei subir a este povo, porém o Senhor não me fala com quem irá comigo me ajudar. E tu disseste: eu conheço o teu nome, Moisés. Também você achou graça aos meus olhos? Agora, pois, Moisés disse: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que o Senhor me mostre o teu caminho, porque eu quero te conhecer melhor. Disse Deus para Moisés: Moisés, a minha presença irá adiante contigo, para te fazer descansar. Você pode ficar tranquilo. Então, lhe disse Moisés: se o Senhor não for conosco nesta caminhada, então o Senhor nem nos faça sair daqui. Não adianta, não vamos conseguir, somente com o seu poder. Acaso não é porque o Senhor anda conosco que nós somos chamados de um povo separado? Acaso não é porque o Senhor nos santifica? Então disse o Senhor a Moisés: o que você deseja? Moisés disse: eu quero conhecer o Senhor. Moisés disse: o Senhor disse: eu vou fazer isso que me pede, porque você achou graça diante dos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Moisés então pediu para Deus que ele queria conhecê-lo, que ele queria ficar mais íntimo de Deus. E Deus ia permitir que isso acontecesse com Moisés. Moisés realmente tinha intimidade de falar com Deus. Deus disse para as pessoas do tempo de Moisés: eu falo com Moisés como um amigo conversa com outro. Aos profetas eu me revelo por sonho, por visões, mas com Moisés não, eu falo diretamente. Por isso que Deus disse: Moisés, você vai montar fora do acampamento uma tenda, vai ser chamada tenda do encontro. Todas as vezes que você ver a nuvem descer para a tenda do encontro, pode correr para lá que eu quero conversar com você. O povo, quando Moisés saía para essa tenda do encontro, o povo ficava olhando Moisés entrar na tenda. Todo mundo ficava na porta da tenda em adoração, vendo aquela nuvem gigantesca descer ali sobre a tenda do encontro. Josué ficava do lado de fora olhando, resguardando ou montando guarda, mas era algo espetacular. Deus conversava com Moisés, Moisés dizia ao povo tudo que Deus estava dizendo para ele, tá? Então Moisés aceitou dirigir o povo somente porque Deus iria com ele. Ele disse: o Senhor não for comigo, nem me chama, não conte comigo, porque Moisés sabia que era humanamente impossível atravessar o deserto com toda aquela multidão, porque havia muitos inimigos, tanto que os amorreus, eles tentaram assim lutar contra o povo de Israel, mas Israel estava com poucos soldados. O que Deus fez?
mandou milhares de vespões, aqueles marimbondos pretos, bem grandes. E esses marimbondos, assim, fez o exército dos amorreus sair em retirada, porque era muito marimbondo. Eles não conseguiam matar todos. Então, eles tiveram que fugir e Israel foi liberto com esta arma da natureza que Deus utilizou. Né? Por isso, quando Moisés orou, Senhor, me faça saber o teu caminho. Moisés estava dizendo, Senhor, eu preciso conhecer o Senhor, que eu quero amar o Senhor melhor. Então, me mostra o seu caminho. Mostra de que forma é o Senhor. E chegou um momento que Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus disse, Moisés, eu vou dar um jeito de você ver a minha glória. Mas em vez da minha glória, você vai ver a minha bondade. Moisés, assim, solicitou algo a Deus que era humanamente impossível para um ser humano. Somente Enoque foi o único, depois de Moisés, ou antes de Moisés, que andou com Deus. Enoque andou com Deus. E Deus o levou para si. Moisés também. Moisés morreu, que era o sentido natural da vida, mas depois Jesus foi lá e ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Olha a amizade de Deus com um ser humano. Um ser humano que aparentemente era cheio de defeitos, de problemas, mas foi transformado pela presença de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Quer nos transformar para que nós possamos ser amigo dele e ele possa se comunicar conosco e nos dar poder para ajudar as pessoas. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.